Imagine uma sala qualquer, fim de tarde. O sol entra pela janela, mas dentro dela a cena é quase hipnótica. Uma pessoa está no sofá, olhando para o celular. Ela desbloqueia a tela, desliza o dedo, passa a tela inicial de um lado para o outro. Nenhum aplicativo aberto, nenhuma mensagem nova, nada que justifique aquele movimento. Em poucos segundos, a tela volta a apagar. Esse gesto se repete, e repete, e repete, como se fosse um tique nervoso, como quem estala os dedos, morde a unha ou balança a perna sem perceber. Só que aqui, o objeto é uma tela luminosa, que acorda e adormece dezenas de vezes em um único minuto. No jantar, o mesmo acontece. O prato está servido, a conversa acontece ao redor, mas a mão escorrega para o bolso. O celular é retirado, desbloqueado, observado por 2 segundos, bloqueado novamente. Nada aconteceu nesse intervalo. Nada foi visto, nada foi respondido, nada foi descoberto. No transporte público, o cenário se repete. O rosto cansado olha para fora da janela, mas a mão se move sozinha, como se tivesse vida própria. O polegar toca a tela, libera a luz, encontra o vazio e retorna ao escuro. Antes de dormir, a cena final. Luz apagada, travesseiro ajustado, silêncio no quarto. E ainda assim, o gesto, a tela desbloqueada, rolada sem rumo, bloqueada de novo. O sono adiado por uma coreografia automática. Esse movimento é tão comum que se tornou invisível. Quase ninguém percebe que está preso a ele. É como se o celular fosse um amuleto silencioso que precisa ser tocado para confirmar que está ali, vivo, presente, pronto para qualquer coisa. Mas por que será que fazemos isso? Porque desbloquear a tela sem motivo algum se tornou um reflexo tão forte quanto coçar o braço ou ajeitar os óculos. Essa é a cena que abre a nossa investigação. Não é apenas um hábito. É um reflexo automático, uma espécie de reflexo zumbi. E entender esse gesto aparentemente inocente pode ser a chave para revelar algo muito maior sobre a nossa relação com o celular e sobre a nossa própria mente. Cada vez que alguém desbloqueia a tela sem motivo, um detalhe invisível acontece dentro do corpo. Um pequeno aperto no peito, um fio de inquietação que se manifesta em forma de gesto. Não é sobre precisar do celular. É sobre não saber ficar parado. Não saber ficar sozinho com o próprio silêncio. Esse reflexo zumbi não nasce do nada. Ele brota da ansiedade que se acumula quando o cérebro busca estímulos e não encontra. É como estar em um quarto silencioso e ouvir um zumbido distante. O incômodo cresce até que, quase sem pensar, você faz algo para se distrair. Nesse caso, deslizar o dedo na tela. Cada desbloqueio sem motivo é um pedido de alívio. Um microsegundo de esperança de que algo esteja lá. Uma mensagem, uma notificação, uma novidade. Mas quando não há nada, sobra o vazio. E esse vazio não é neutro. Ele reforça a sensação de que falta algo, de que se está perdendo algo, de que não se é suficiente sem o próximo estímulo. É como coçar uma ferida que ainda não cicatrizou. O movimento dá uma sensação momentânea de conforto, mas só aumenta a dor e atrasa a cura. O reflexo zumbi funciona exatamente assim. Tenta aliviar a ansiedade, mas acaba alimentando ainda mais a inquietação. E quanto mais a ansiedade cresce, mais o gesto se repete. A mão se move sozinha, como se fosse independente da vontade. O corpo busca no celular uma saída para o desconforto interno. Mas o que encontra não é saída, é um labirinto. A metáfora é simples. O dedo desliza na tela como se procurasse uma porta secreta, uma saída escondida, um atalho para a calma. Mas o que encontra são apenas paredes digitais, refletindo de volta o mesmo silêncio que se tentava evitar. E essa repetição, sutil e quase invisível, vai drenando energia mental. Não parece grande coisa, mas somada ao longo do dia, rouba pedaços inteiros de presença, de foco e de paz. A pergunta é: até que ponto estamos nos deixando guiar por essa ansiedade silenciosa? Até que ponto o reflexo zumbi nos controla mais do que imaginamos?
O reflexo zumbi pode parecer apenas um gesto sem importância, mas por trás dele existe um mecanismo muito bem programado. Nosso cérebro funciona à base de recompensas, e o celular sabe explorar isso como ninguém. Cada vez que desbloqueamos a tela, existe a chance de encontrar algo novo. Uma mensagem inesperada, uma curtida, uma notificação, uma novidade qualquer. Essa possibilidade é suficiente para ativar o sistema de dopamina, o mesmo que nos faz buscar comida, sexo ou recompensas no trabalho. Mas há um detalhe: nem sempre há algo novo. E é justamente isso que nos prende. É como uma máquina caça-níquel. Você puxa a alavanca e, na maioria das vezes, não ganha nada. Mas de vez em quando, surge um prêmio. E essa incerteza mantém o jogador preso à repetição. O celular repete esse padrão. O gesto de desbloquear é a alavanca. O brilho da tela é o rolo girando. E as notificações são os prêmios ocasionais que mantêm o cérebro esperando, sempre esperando pelo próximo. Esse tipo de recompensa intermitente é o mais viciante de todos. Se toda vez que você desbloqueasse a tela houvesse algo interessante, o hábito seria previsível. Se nunca houvesse nada, você desistiria. Mas o acaso, ou talvez tenha algo, é o que faz a mão agir sozinha. E aqui está o perigo. Cada desbloqueio sem motivo reforça o circuito neural do vício. Quanto mais você faz, mais o cérebro aprende que esse gesto é uma forma de buscar alívio, mesmo que quase nunca funcione. Aos poucos, isso vai roubando a autonomia. Não é você quem decide quando olhar o celular. É o celular que decide quando será olhado. E pior, mesmo quando ele não emite nenhum sinal, a sua mente já está condicionada a verificá-lo como um reflexo condicionado. Esse mecanismo cria uma ilusão, a de que você está no controle. Afinal, ninguém obriga você a desbloquear o celular. Mas se fosse tão simples assim, por que tantas pessoas, em diferentes idades e lugares, fazem exatamente o mesmo movimento automático? O vício disfarçado mora justamente aí, no gesto que parece inofensivo, mas que carrega dentro dele toda a lógica de uma armadilha comportamental. Uma armadilha silenciosa, repetida milhões de vezes ao redor do mundo, que prende as pessoas em ciclos invisíveis. A pergunta agora é: o que acontece quando esse ciclo de reflexos começa a corroer áreas inteiras da vida, roubando não apenas segundos, mas horas e dias de foco, de conexão e de descanso? O reflexo zumbi pode parecer inofensivo quando observado de forma isolada. Um desbloqueio aqui, outro ali. Alguns segundos de distração, nada demais. Mas, somados ao longo de dias, semanas e meses, esses segundos se transformam em horas perdidas, em noites mal dormidas, em conversas interrompidas, em memórias que nunca chegaram a ser criadas. Imagine um estudante sentado diante dos livros. Ele tenta se concentrar, mas, a cada 3 minutos, a mão desliza até o celular. A tela se acende, o nada aparece e a concentração se quebra. Para voltar ao mesmo nível de foco, o cérebro leva longos minutos. E quando finalmente retorna, o ciclo recomeça. No fim do dia, a sensação é de ter estudado horas, mas sem realmente ter absorvido nada. Agora, pense em uma conversa entre amigos. Risadas, histórias, momentos que deveriam ser guardados na memória. Mas, em meio a tudo isso, o olhar se perde. Os dedos se movem, a tela é desbloqueada. Não há nada novo. Mesmo assim, o instante já foi embora. Aquela frase que poderia marcar, aquele gesto que poderia ser lembrado, foi engolido pelo vazio de uma tela acesa por hábito. E há ainda um momento mais íntimo, a hora de dormir. O corpo pede descanso, mas a mente está inquieta. O celular se torna o travesseiro invisível que precisa ser tocado uma última vez. Desbloqueia, olha, bloqueia. Desbloqueia de novo, bloqueia outra vez. Até que o sono se atrasa, a insônia cresce e o dia seguinte nasce mais pesado. Esse reflexo, repetido milhares de vezes, vai corroendo lentamente a vida real. Não se trata apenas de perda de tempo. É perda de presença.
Presença no estudo, presença no trabalho, presença no encontro, presença em si mesmo. É como se o celular roubasse pequenos pedaços de cada experiência, sem que percebamos. Um jantar que poderia ser lembrado pelo sabor e pela companhia, vira apenas mais uma refeição distraída. Um pôr do sol que poderia emocionar, vira apenas o fundo de uma tela bloqueada. A erosão é silenciosa, mas constante. O gesto automático mina a capacidade de estar inteiro em qualquer momento. Ele drena a energia mental, esgota a paciência e alimenta a sensação de vazio que nos empurra de volta para o mesmo ciclo. E o mais perigoso é que esse ciclo não grita. Ele sussurra. Ele age em silêncio, até que um dia você percebe que o celular está sempre na sua mão, mesmo quando não há motivo algum. Nesse ponto, a pergunta que surge é inevitável. Será que ainda somos donos do gesto de desbloquear, ou já fomos completamente programados por ele? Há um momento em que o ciclo começa a se revelar, e, curiosamente, esse despertar não vem de uma grande revelação, mas de algo simples: a consciência. Imagine alguém que decide anotar, em um único dia, quantas vezes desbloqueia o celular sem motivo. No início, parece exagero, talvez 20, 30 vezes, no máximo. Mas, à medida que as horas passam, a contagem cresce. 60, 80, 120. Até que no final do dia, o número assusta. É como se pela primeira vez a pessoa enxergasse o reflexo zumbi em câmera lenta. Cada gesto, antes invisível, agora está registrado no papel. E nesse registro surge um choque. A percepção de que não se trata de um hábito isolado, mas de uma corrente invisível que prende e puxa de volta, o tempo todo. A boa notícia é que quando o reflexo é visto, ele já começa a perder força. Se antes a mão se movia sozinha, agora o olhar consegue perceber. Estou prestes a desbloquear sem motivo. Esse instante de clareza, por menor que seja, já abre uma fresta de liberdade. E essa fresta é poderosa. Porque, ao perceber o reflexo, a pessoa já não é mais zumbi. Já não age apenas por impulso. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, existe escolha. O despertar não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, feito de pequenas vitórias. Um desbloqueio evitado aqui, um minuto a mais de silêncio ali, um jantar sem interrupções acolá. Cada passo constrói um novo caminho, onde a presença começa a recuperar o lugar perdido. A esperança nasce quando entendemos que não estamos condenados ao gesto automático. Ele pode ter sido aprendido, mas também pode ser desaprendido. A mente pode ser treinada, reprogramada, fortalecida. E o mais inspirador é perceber que esse despertar não exige tecnologia, aplicativos ou soluções externas. Ele começa dentro, no simples ato de observar, de registrar, de tomar consciência. É nesse ponto que a pergunta muda. Já não é mais por que desbloqueamos sem motivo, mas sim, o que eu posso fazer agora que percebi o padrão? E é justamente nessa resposta que começa a verdadeira transformação. Agora que o reflexo zumbi foi exposto, é hora de experimentar, na prática, como quebrar esse ciclo. Vamos fazer juntos um exercício rápido, de apenas 1 minuto, para mostrar que você tem mais poder sobre o gesto do que imagina. Pegue o seu celular e segure-o na mão. Sinta o peso do aparelho. Ele não é apenas um objeto tecnológico. É um símbolo do seu tempo, da sua atenção, da sua energia. Agora, em vez de desbloquear, feche os olhos por um instante e respire fundo 3 vezes. Inspire lentamente. Segure o ar por alguns segundos. Expire devagar. Enquanto faz isso, perceba a vontade de deslizar o dedo e liberar a tela. Esse impulso pode aparecer. Observe-o como quem observa uma onda se formando no mar. Não lute contra ele, apenas reconheça. Continue segurando o celular bloqueado. Sinta a textura, o frio do vidro, a firmeza do metal. Ele está ali, mas você não precisa abrir a porta. Você pode simplesmente deixar a tela apagada. Durante 60 segundos, permaneça assim, respirando, consciente, presente. Cada vez que a vontade de desbloquear surgir, lembre-se de que você está escolhendo não ceder.
E, ao final desse minuto, guarde o celular em um bolso, em uma mesa, ou simplesmente ao seu lado. Mas dessa vez, faça isso com intenção, não por reflexo. Esse pequeno exercício mostra algo poderoso. Você não precisa ser refém do gesto automático. Você pode decidir quando e como se conectar. E, sobretudo, pode decidir quando permanecer em silêncio. Porque, no fim das contas, a tela pode continuar fechada e você pode continuar aberto. O reflexo zumbi é apenas a ponta do iceberg. Ele mostra como nossa relação com o celular deixou de ser consciente e se transformou em automatismo. Mas por trás desse gesto simples, existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro do nosso cérebro. Cada desbloqueio sem motivo fortalece conexões neurais que nos condicionam a buscar estímulos constantemente. É como se, pouco a pouco, o celular estivesse remodelando a forma como pensamos, sentimos e até como experimentamos o silêncio. Essa não é apenas uma questão de hábito, é uma questão de liberdade. Porque, quando um gesto automático comanda nossas mãos, quantos outros aspectos da vida estão sendo influenciados sem que a gente perceba? A reflexão é inevitável. Se uma tela apagada consegue nos controlar, o que mais estamos deixando escapar pelo brilho do vício? Vamos mergulhar ainda mais fundo e revelar como o celular está alterando suas conexões cerebrais em tempo real, mudando sua capacidade de foco e até a forma como você sente prazer. Por enquanto, respire fundo, lembre-se do exercício e carregue uma certeza. Cada vez que você escolhe não desbloquear, você recupera um pedaço de si mesmo. A tela pode esperar, a vida não.